Quando a gente pensa no período colonial do Brasil, geralmente vem à mente a imagem dos portugueses desembarcando de caravela, construindo engenhos de açúcar, impondo o trabalho escravo africano. Mas e os povos indígenas? Aqueles que já estavam aqui há milhares de anos, com suas culturas, línguas e modos de vida bem estabelecidos? A verdade é que eles foram muito mais do que apenas espectadores ou vítimas passivas da história. Eles resistiram, e resistiram de muitas formas, com guerras, fugas, alianças, revoltas e, principalmente, com a força de manter suas culturas vivas. A história indígena no Brasil colonial é uma história de luta, e é justamente sobre essas guerras e revoltas indígenas que a gente vai conversar agora. Pensa comigo, você vive com sua comunidade, respeita os seus rituais, fala sua língua, conhece cada pedaço da sua terra, sabe onde pescar, caçar, plantar. Aí, de repente, chegam homens estranhos, com roupas diferentes, cheirando a coisa que você nunca sentiu antes, falando uma língua incompreensível e dizendo que agora essa terra tem dono, que você, que sempre viveu ali, precisa obedecer a ordens de um rei distante. Como você reagiria? Pois é, muitos povos indígenas também não aceitaram isso calados. Desde o primeiro século da colonização, o conflito era inevitável. Os portugueses estavam interessados em ocupar o território, explorar recursos e conseguir mão de obra. E sim, eles tentaram alianças com algumas tribos, especialmente em disputas com outros grupos. Mas o projeto colonial não era de convivência, era de dominação. Era tomar a terra e transformar tudo e todos em parte do Império Português. E nisso, os indígenas começaram a reagir. Um dos primeiros episódios emblemáticos de resistência foi a Confederação dos Tamoios, por volta de 1554. Imagine vários grupos indígenas, como os Tupinambás e os Tamoios, se unindo para enfrentar o avanço português na região sudeste do Brasil. E olha que interessante, essa confederação teve até apoio de franceses que estavam tentando fundar uma colônia por aqui. A França Antártica, lembra dela? Essa aliança indígena francesa foi um problemão para os portugueses. E como sempre, quando o poder colonial se sente ameaçado, a resposta foi a violência. A confederação foi derrotada, mas mostrou que os povos originários estavam dispostos a lutar com tudo que tinham. A resistência não parou por aí. No norte do Brasil, especialmente na região do Maranhão e do Pará, os Tupinambás protagonizaram uma revolta marcante. No início do século XVII, eles se rebelaram contra a escravização, a catequese forçada e a perda de suas terras. Atacaram missões, destruíram aldeamentos e enfrentaram tropas coloniais. Essa resistência indígena parou a expansão portuguesa por um bom tempo. Foram combates sangrentos, e o território amazônico se tornou um campo de batalha entre colonizadores e povos que não queriam perder sua liberdade. Mas talvez uma das guerras indígenas mais longas e intensas tenha sido a chamada Guerra dos Bárbaros, entre 1683 e 1713. Esse nome, dado pelos colonizadores, já mostra a visão que tinham dos indígenas: bárbaros, selvagens, inimigos da civilização. Só que, na prática, o que aconteceu foi uma série de levantes organizados por diversos grupos indígenas no sertão nordestino, especialmente na região do Rio São Francisco. Os povos resistiam ao avanço das fazendas, à escravização e às missões religiosas. Durante 30 anos, as tropas coloniais tentaram, sem sucesso imediato, controlar a região. Mas os indígenas conheciam cada pedaço daquele território, cada trilha, cada esconderijo. Usavam táticas de guerrilha, emboscadas e ataques rápidos. Foram 3 décadas de resistência ininterrupta. E olha só, em muitos lugares do Brasil colonial, especialmente onde os jesuítas instalaram suas famosas missões, os conflitos também eram frequentes.
Os padres queriam catequizar, transformar os indígenas em cristãos, mudar seus costumes, ensinar o português, a moral europeia. Só que nem todo mundo aceitava isso. Muitos indígenas resistiam, fugiam, se revoltavam contra os aldeamentos. Em alguns momentos, se aliavam aos próprios colonizadores para enfrentar grupos rivais. Era uma rede de relações complexa. O que fica claro é que eles não aceitaram pacificamente serem transformados em algo que não eram. Agora, se teve um grupo que causou terror entre os indígenas, foram os bandeirantes, aqueles que a gente costuma aprender como desbravadores do sertão. Na prática, eram caçadores de gente. Invadiam aldeias, capturavam indígenas e vendiam como escravizados. Para os povos originários, os bandeirantes eram uma ameaça constante. E as respostas também vinham à altura: emboscadas, fugas em massa, destruição de trilhas e armadilhas pelo caminho. Outro exemplo forte de resistência foi a Guerra Guaranítica, entre 1754 e 1756. Os Guarani viviam nas missões jesuíticas na região que hoje compreende partes do sul do Brasil, do Paraguai e da Argentina. Quando Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, redefinindo as fronteiras da América do Sul, essas terras seriam entregues aos espanhóis, e os Guarani teriam que deixar seus lares, suas plantações, suas igrejas, tudo o que tinham construído. Mas eles disseram não. Organizaram um exército indígena, liderado por seus próprios caciques, e enfrentaram tropas luso-espanholas. A resistência foi heróica, embora tenha sido sufocada com violência extrema. A Guerra Guaranítica deixou marcas profundas e é até hoje um símbolo da luta dos povos originários pela permanência em suas terras. E vale lembrar, nem toda resistência foi feita com armas. Muitas vezes, ela aconteceu no silêncio, na sabedoria, fugir para o interior da floresta, manter a língua em segredo, preservar os rituais escondidos, ensinar os filhos as histórias dos ancestrais. Tudo isso era resistência. Sobreviver era um ato político. Manter a cultura viva, mesmo diante da repressão, era enfrentar o projeto colonial de apagamento. E essa história não acabou com o fim do período colonial. Ela continua até hoje. Os povos indígenas seguem lutando pelos mesmos direitos de antes: terra, autonomia, respeito às suas culturas. Lutam contra invasões, preconceito, invisibilidade. Lutam para que suas vozes sejam ouvidas, suas histórias contadas com verdade. É por isso que, ao estudar a história do Brasil, a gente não pode repetir o erro de achar que os indígenas foram derrotados, assimilados ou apagados. Eles resistiram e continuam resistindo, com coragem, inteligência e uma conexão com a terra que muita gente perdeu. Cada povo indígena tem sua história. São centenas de etnias, línguas, saberes. Não dá para colocar todos na mesma caixinha. Alguns se aliaram aos colonizadores em certos momentos. Outros lutaram até a morte. Alguns foram catequizados. Outros fugiram floresta adentro. O que todos têm em comum é o direito de existir com dignidade e de serem reconhecidos como protagonistas dessa história. No fim das contas, as guerras e revoltas indígenas no Brasil colonial mostram que a nossa história não é feita só de vitórias dos colonizadores. É também uma história de resistência, de força, de luta pela sobrevivência. E enquanto houver povos indígenas neste país, e há muitos, essa resistência segue viva. Cabe a nós conhecer, respeitar e valorizar essa parte fundamental do que é ser brasileiro. E aí, curtiu mergulhar nessa parte da nossa história que muita gente ainda ignora? Se esse vídeo te ajudou a enxergar os povos indígenas com mais respeito e consciência histórica, aproveita e fortalece o canal. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. A sua interação ajuda muito a levar essa informação para mais gente. E aproveita os comentários aqui embaixo
para compartilhar o que você achou, fazer perguntas ou indicar outros temas que você gostaria de ver por aqui. Ah, e se você conhece alguém que ainda acha que os povos indígenas aceitaram tudo calados, manda esse vídeo para ela agora. História boa é história que provoca, que ensina e que respeita as vozes que antes foram silenciadas. Até o próximo vídeo!